falar um pouco sobre esse tema. Não é? Esse tema, trabalhar a religião em Angola, sempre me interessou mesmo antes de que isso faz parte da minha tese do mestrado, no IPERJ. E quando eu tive em 2014, fui para Angola, lecionei lá na Escola Superior Politécnica de Malanje, que não é Luanda, nenhuma outra província no interior. E lá foi aflorando mais essa ideia, né, de trabalhar religião, principalmente linkar, sendo que o Brasil, né, e eu agradeço muito por isso, e que financiou minha pesquisa, então tinha que ter um objeto que, ao mesmo tempo que fala de Angola, também faz pensar a própria sociedade brasileira em si, para que interessa mais a própria academia brasileira e a angolana simultaneamente. Então, aflorou muito, né, essa ideia. Aí conversei com o meu orientador, Paulo Gracino, que me deu super apoio para nós estarmos a fazer essa pesquisa. Fiz algumas viagens para Angola, justamente para entrevista. Não vou dizer que fiz observações participantes, do ponto de vista mais antropológico, aquela coisa mais etnográfica. Não foi possível, então fiz muito mais de análise de conteúdo, através das revistas, da revista Plenitude, a revista Folha Universal e os jornais mesmo, os jornais angolanos que trabalham muito esse tema, que trabalham muito o tema da religião. Então, para entender a chegada da Universal em Angola, como a Universal se apresenta em Angola, olhar, não faço necessariamente um olhar, uma abordagem comparada, mas eu fiz um trabalho para buscar compreender exatamente a diferença, não só da entrada, como da permanência e da manutenção da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, aí olhando sempre o Brasil. Eu morando aqui, eu sempre tenho como referência como as relações sociais, através dessa instituição, se apresentam aqui, tanto sociedade civil, tanto com as instituições, e principalmente com a esfera política. Então, realmente, eu fiquei muito interessado nisso e vi a necessidade de regredir um pouquinho, fazer um trabalho mais histórico, que eu trabalho que eu faço no primeiro capítulo. Qual é esse trabalho histórico? É para analisar o encontro das religiosidades, que eu trabalho mais com o conceito de religiosidade dentro do conceito de campo religioso. Trabalho a ideia de campo religioso, pegando a ideia de Pierre Bourdieu, mas vejo muitos problemas em adotar o conceito de Pierre Bourdieu. Por quê? Porque o conceito de campo de Pierre Bourdieu, de campo religioso, ele trabalha muito na perspectiva da racionalização ocidental, ou seja, se eu pegar e importar esse conceito, eu teria problema de trabalhar a realidade religiosa angolana, ou seja, várias religiosidades, eles teriam, obrigatoriamente estariam de fora. Então eu trabalho mais a questão da religiosidade para pensar o campo religioso angolano. Então, eu começo em 1483, que vai ser a data que vai chegar o Diogo Cão no Reino do Congo, que vai ter então esse encontro com o Zingakuvo, que na altura era o rei do Congo. Foi um encontro democrático, não foi um encontro de guerra, um encontro armado, onde houve uma troca. Zingakuvo, segundo o historiador Gerald Bender, escreveu em 1976, nesse encontro houve um acordo em que os portugueses vão então convidar várias figuras da nobreza real do Congo para estar visitando em Portugal, e os seus representantes também ficariam no Reino do Congo. Zingakuvo, depois de algum tempo dessas visitas, tendo os relatos de Portugal, ele se encanta, segundo o historiador Geraldo Mendes, se encanta
e tem a decisão de fazer algumas reformas, né, no Reino do Congo, reformas políticas e reformas principalmente religiosas. Então, Zingakubo vai se converter ao cristianismo católico, né? Vale lembrar, né? Opuko, né? Ele trabalha, quando vai escrever o seu trabalho no História Geral da África, ele vai falar que teve 3 fases do cristianismo, né? Na época pré-colonial. A primeira fase, segundo Opuko, vai ser a fase que vai terminar a partir do século VII, né, com a grande difusão da islamização, né, que vai descer para a África e subir também, né, para a Península Ibérica. Né. Tem a segunda fase, que vai se dar na época das explorações, e tem a terceira fase, que vai ser então quando teve o boom das missões, né, a partir do final do século XIX, 1880, quando começam então as grandes expansões missionárias na própria Europa. Então, a fase que eu estou aqui a trabalhar, que eu trabalho inicialmente, é essa segunda fase, essa fase da exploração. A fase da exploração que vai ter esse encontro, que vai então começar, né, o encontro e as reformas dentro do próprio Reino do Congo. Eu queria falar isso de forma bem rápida, né, bem resumida, não é, porque não daria tempo para falar muito mais, porque eu quero falar sobre essas fases que vão então nos fazer entender de como se dão as relações da Igreja Universal, né, em Angola. A segunda fase vai ser as fases do cristianismo, né, vai ser o cristianismo protestante, que vai se dar aí no final do século XIX. 1778 vai chegar, né, a missão batista de Londres, né, que vai chegar no norte de Angola, que vai pegar, aí já estava diferenciada a própria região do Congo. O Reino do Ndongo já havia se separado da hegemonia e da autonomia do Reino do Congo. Então o Reino do Ndongo é que vai então apresentar estruturas para a aparição da própria Angola como um Estado-nação que vai surgir depois. Nessa área do Reino do Congo, então, é que vai ter esse encontro com os missionários batistas. Posteriormente, em 1882, mais na região do Planalto, vai ter, que é na região do Bié, por aí, vai ter então esse encontro também com a Igreja Congregacional, que é uma igreja, acredito que entre canadenses e americanos. Em 1885, a partir já saindo de Nova York, vai sair a última missão protestante, né, dos metodistas, né, que vão sair de Nova York para Luanda. Curiosamente, nessas 3 regiões, no norte, Planalto Central, que é a região do Bié, o Ambo, e a região de Luanda, é que saem, através da influência protestante, os 3 maiores líderes, né, de libertação de Angola. No norte vai sair o Olden Roberto, que foi o criador da FNLA. Na verdade, ele começa com a UPNA, né, União dos Povos do Norte de Angola, depois muda, cria a UPA, né, essa UPA também vai ser extinta depois, e aí então ele depois cria a FNLA, que existe até agora como partido político. Na região do Planalto, né, vai surgir a figura do Jonas Malheiro Savimbi, né, que foi um grande líder revolucionário também, que vai criar a própria a UNITA. Né? E Luanda surge a figura do Agostinho Neto, né, que vai se tornar, em 1975, o primeiro presidente de Angola, líder, né, do MPLA, que está no partido, que está no governo, que governa a Angola até hoje. Esses 3 líderes tiveram grande influência do movimento protestante. Olden Roberto foi filho de pastor protestante. Jonas Malheiro Savimbi foi filho de um pastor missionário protestante, assim como Agostinho Neto. Agostinho Neto, após a criação do MPLA,
não é, quando vai se simpatizar fortemente ao regime comunismo, sabemos da relação do comunismo com a religião, ele então vai, não é, afastar-se cada vez mais da própria sua linha religiosa para adotar, não é, uma postura mais ideológica que, cá entre nós, o regime marxista-leninista em Angola, essa é a leitura minha, né? Depois até quem quiser discordar, fique à vontade, por favor. O regime marxista-leninista, ela adota uma postura quase que religiosa, uma postura doutrinária. Então, havia necessidade do MPLA estruturar-se, não é, dentro da lógica ou fora da lógica religiosa, no ponto de vista cristão. Então, os seus membros, não é, foram obrigados, não é, a largarem isso em documentos, né? O próprio Memorial Político do MPLA, não é, sugeriu, não é, que todos que quisessem se filiar ao próprio partido do MPLA, isso já no século XX, não poderiam ter ligações políticas, né? Inclusive, tem um missionário que escreveu um livro muito interessante, a Igreja em Angola, um rio de várias correntes. Ele diz o seguinte, que nessa reunião, os líderes do MPLA eles disseram que as pessoas que estariam aderindo o próprio regime do MPLA, eles teriam que praticar, não é, aprender e praticar os ensinamentos da própria doutrina marxista, né? Dentro mesmo de uma lógica quase que doutrinária. Então, esses três grupos, no norte, no Planalto e em Luanda, é que vão ser, então, os grandes movimentos sociais que vão impulsionar, não é, a luta pela libertação, ou seja, que vão impulsionar a própria descolonização de Angola, aí pegando os teóricos dos movimentos sociais, Charles Tille, Alain Turan, que vão trabalhar, principalmente Maria da Glória Gon, que vai dizer então a ideia da mobilização de recursos, o conceito de mobilização de recursos. Quer dizer, o movimento protestante no final do século XIX, início do século XX, ele vai ser muito forte em Angola, que ele vai criar uma ética, não é? Aqui pegando Weber, quando ele fala da ética econômica, uma ética que traz disposições próprias, né, psicológicas, de acordo ao próprio ambiente, vai criar uma ética que suscita a liberdade, não é, política, a liberdade econômica, não é, e principalmente a liberdade individual, porque diferentemente do catolicismo que estava desde o século XV, o movimento protestante ele apresenta uma estrutura diferenciada, justamente por promover a autonomia do indivíduo, né? É só nós vermos o próprio Martin Lutero, quando faz a própria reforma, uma das coisas era realmente focar, né, no próprio indivíduo. A fé está no próprio indivíduo, não você depender de imposições estruturais, né? Então, nessa fase vai surgir vários movimentos sociais que vão começar então a pressionar, né, a estrutura colonial. E quando nós falamos dos meados, né, dos anos 50, do meados do século XX, contextualizando globalmente, também os próprios Estados Unidos viviam uma crise, não é? A própria revolução cultural, não é? Protesto contra a guerra do Vietnã, movimento feminista. Então havia uma efervescência na Europa também, e a França principalmente, movimento dos trabalhadores, etc, etc. Havia uma efervescência em todas as partes que influenciou diretamente a descolonização de Angola. Então esses movimentos vão surgir muito fortemente para pressionar. Em 1961 houve um grande massacre, não é? Massacre da UPA, não é? A União do Povo Angolano, que vai promover várias mortes na parte, várias baixas para nos colonizadores, nos portugueses. Morreram
cerca de 250 portugueses, que vai suscitar então uma retaliação do próprio governo português, que naquela época começou em 62, né? Essa retaliação começa em 62 e vai se prolongar até 75. Das baixas de angolanos, estima-se que foram aí, por aí 20 mil mortes, né? Que o próprio exército, a PIDE, né? A Polícia Internacional Portuguesa, né? Que cá entre nós, eu acho que foi muito mais eficaz como a Gestapo, né? Mas não, eu acredito que nós não demos tanta relevância do papel da PIDE nas colônias portuguesas como se deu no papel da Gestapo, né? Na Alemanha nazista. Mas isso é para uma outra discussão. Então vai ter então essa como é que eu posso dizer, essa força, né? Essa força de retaliação dos portugueses para com Angola, e é nessa fase onde vai sair um número elevadíssimo de angolanos que vão para o norte, vão entrar ali, adentrar o Congo, né? Hoje, o Congo Democrático, vão adentrar a própria Zâmbia. Então muitos refugiados, estima-se que 500 mil refugiados nessa época da retaliação tiveram de abandonar Angola, e hoje até estão com um processo de retorno. O Maurício agora me falou desse trabalho, que tem a ver, né, desse trabalho dos retornados, que tem a ver também com esse processo que aconteceu em Angola, essa fuga, né, dos próprios angolanos por conta do regime colonial. Então, é nessa estrutura, né, que o MPLA sagazmente vai se tornar, então, aqui não vou falar muito sobre isso, porque senão seria mais um tema político do que outra coisa. O MPLA surge, então, como o grande vencedor, né? Vai ser o partido que vai representar, né, o governo angolano, que vai, então, instituir, apresentar Angola como Estado-nação independente, e o Brasil, interessantemente, foi o primeiro país, né, a reconhecer, né, esse governo como o governo do MPLA como governo legítimo, não é? Aí quando o MPLA vai entrar já dentro da agenda pró-comunista, vai se associar ao bloco soviético, então a partir de 1976 começa um processo de reformas institucionais, não é? Técnicos, burocratas, acadêmicos desses países, de todos esses países socialistas de toda a parte do mundo, da Ásia, da Europa, vão entrar em Angola, então, para ajudar o próprio governo angolano a criar, né, instituições do ponto de vista socialista. Aqui já eu entro mais no campo, né, religioso. Essa estrutura política vai trazer certos inconveniências, né, dentro da própria sociedade angolana. Então, o campo religioso ela perde muito durante esse processo, né? Porque o marxismo leninista, ele também, no meu ponto de vista, ele tem uma lógica ele tem uma lógica evolucionista, ele tem uma lógica bem ocidentalizada, ou seja, sem participação, sem construções, né, a partir do local. Não vou dizer que é a mesma estrutura colonizadora, não vou dizer que a partir do processo das instituições socialistas em Angola que nós estávamos entrando numa neocolonização, não arriscaria a falar isso. Mas o processo é um processo meio evolucionista, é um processo que as particularidades locais não tiveram tempo para se ponderarem, principalmente no ponto de vista religioso. Então, as separações que já havia, tanto na chegada do cristianismo católico como do cristianismo protestante, elas continuaram, mas de outra forma. Então, havia realmente intolerâncias, as intolerâncias, não é, foram cada vez mais se agravando, não é? De 75 até 1987, quando o socialismo já se agonizava, não é? Não houve a legalização das denominações religiosas em Angola. As denominações religiosas estavam em Angola, não é? Várias igrejas
estavam em Angola, mas apenas 84 igrejas foram legalizadas, né? Apenas 20 denominações foram legalizadas bem no final do socialismo, em 1987. Esse ano foi realmente o ano da inflexão econômica, né, em Angola, onde o governo angolano começava já a flertar com o FMI, com o Banco Mundial, né? A crise já se agravava na própria ex-União Soviética. Então via essa necessidade de se virar o foco, né, para outra direção. Qual seria a direção? Era a direção nos moldes capitalistas. Então Angola começou já a discutir com esses órgãos internacionais, criou um programa muito interessante em 1988, que é o CEF, Saneamento Econômico Financeiro, justamente para fazer as reformas. Essas reformas teve uma pesada assessoria do FMI, do Banco Mundial, para fazer então essas alterações. Isso é 88. Outro fator muito importante que vai influenciar, na minha tese eu trabalho isso, que vai influenciar quase que diretamente a própria entrada da IURD em Angola, vai ser o plano econômico, o plano de estabilidade econômica do Brasil, o plano Collor, né? O plano Collor, ela atrai fortemente para o plano Collor também uma agenda de Washington, né? Aquela agenda mesmo também das reformas liberais, né? Abertura para a economia de mercado, etc, etc. Nessa fase, início dos anos 80, Angola vai ter inclusive visita de técnicos economistas da USP, né? Para fazerem então algumas reformas, proporem algumas reformas para sair daquela estrutura de Estado, de centralização do Estado, para criar então uma estrutura de economia de mercado. Então os brasileiros, nessa época, eles vão ser muito bem-vindos em Angola, nos três setores da economia, primário, terciário, secundário e terciário. Eles vão ser muito bem-vindos por conta do sucesso do plano Collor no Brasil. Então, em 1990, começa realmente já processo de mudança econômica, né, em Angola. Não vou falar política econômica, né, e aí vai então ter essa grande influência. Paulo Freston é um sociólogo muito interessante, que ele trabalha a Igreja Universal, a IURD, e ele vai dizer o seguinte: a Igreja Universal, ela antes estuda minuciosamente as condições políticas, sociais, culturais dos países a que interessa. Então é nessa fase, não é, que a Angola está passando por esse processo, não é, desse processo de mudanças, principalmente econômica, que vai atrair a IURD. Então a IURD chega em Angola em 1991, quando o ano realmente das alterações da Constituição angolana. Dois pontos muito interessantes nessas alterações foram o pluripartidarismo, não é? Que tínhamos só que era no regime socialista, o partido único, que era representado pelo MPLA, né? Então vai surgir em 91 o pluripartidarismo e a economia de mercado. Então nessa fase a IURD entra em 1991, né? Vai se instalar em Luanda, né? numa região, para os padrões da época, uma região nobre, né? Vai se instalar no bairro do Maculuço, né? Onde vai começar então as suas atividades religiosas. Então a IURD entra, né, dentro dessa configuração necessária, não é? A IURD e outros trabalhos, como o trabalho do Paulo Gracino, sociólogo que trabalha, foi meu orientador, a IURD em Portugal, ele vai falar sobre a resistência da entrada da IURD, por exemplo, na cidade do Porto. Da IURD queria comprar o Coliseu, teve resistência da sociedade civil portuguesa, etc, etc. E Angola não apresenta essa resistência, porque a IURD ele vai se apresentar como um parceiro do próprio Estado angolano, um parceiro dentro da lógica de desenvolvimento.
dentro da lógica de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social. Então, como Elaine Gomes também, quando vai escrever A Era das Catedrais, ela fala, não é, que esse aparecimento da IURD, a Era das Catedrais da IURD no Brasil, era mais a resposta, não é, do crescimento versus perseguição, não é? A perseguição que a IURD vinha sofrendo na própria mídia, da própria classe média brasileira. Não, em Angola esse processo foi diferenciado, ou seja, houve realmente uma necessidade, não é, da IURD de atender, né, a sociedade angolana que apresentava, por conta da guerra civil, que começa em 75 e vai terminar só em 2002. Então, houve a necessidade da IURD aparecer, principalmente com as políticas de ação sociais. Então, ela se torna um parceiro do Estado dentro da lógica, né, de ações sociais. Então, nessa fase, a IURD começa, né, a agir, né, na sociedade luandense em parceria com alguns ministérios, Ministério da Associação Social, Ministério da Promoção da Mulher, né, a ABC, aqui no Brasil, acredito que aqui no Brasil já foi extinta, eu acho, né, Associação Beneficente Cristã, ligado à IURD, vai ter um papel muito importante, não é, na criação de políticas voltadas para a ação social em Angola. Quando a IURD chega em Angola, Angola hoje tem por volta de 26 milhões de habitantes. Angola tinha, em 92, cerca de 10 milhões de habitantes e um terço dessa população se concentrava em Luanda, né? Para vocês terem uma ideia, Luanda foi projetada para apenas 500 mil pessoas. Então, só para vocês terem uma ideia de quanto a cidade estava adensada, né? Por quê? Porque das 18 províncias, ou das 17 províncias, que tinham conflitos da guerra civil, então os jovens, principalmente, migravam, né, para Luanda. E problemas de saúde seríssimos, desemprego. E a URD entra justamente, não é, nessa configuração. Então, Freston vai dizer também que a IURD, ela tem, Freston analisando o Brasil, ela tem um nicho específico, não é, caracterizado por baixa renda, baixa escolaridade e pele mais escura, ou seja, peles negros. Não é isso, ela analisando o Brasil. Em Angola não houve essa preocupação da IURD em encontrar um nicho específico, porque a maioria das pessoas tinham baixa renda, quando havia renda, baixa escolaridade, porque o socialismo não deu conta, né, de universalizar o direito à educação e, logicamente, a maioria era negro. Então, a IURD vai ter um crescimento, né, colossal, justamente porque ele encontra, né, uma sociedade que realmente precisava, né, dessa mão social da IURD. Aqui eu falo do ponto de vista da ação social, mas falarei mais adiante da própria, né, ação espiritual, né, quando pego o conceito de batalha espiritual, que Cecília Maris, né, uma socióloga que vai trabalhar muito bem esse aspecto, né? A ABC, que é a Associação Beneficente Cristã, entre os seus projetos havia 3, né, que foram muito interessantes, que é a Comunidade da Vida Feliz, né, que distribuía alimentos, né, para as pessoas carentes, né. Tinha também SOS Cunene, que era um projeto que trabalha com as áreas, trabalha até hoje com as áreas que vivem ou que sofrem catástrofes, né, catástrofes naturais, chuva, enchente, etc. E o projeto Ler e Escrever. O projeto Ler e Escrever é um projeto que tem uma efetividade, né, que tem uma eficácia, né, notável, justamente, que só desde, segundo as minhas pesquisas, de 2007 a 2011, 4 anos, né, foram mais de 14 mil, né, cidadãos, isso na cidade de Luanda,
que foram alfabetizados. Então, é um processo que realmente tem um projeto que realmente tem uma funcionalidade notável, né? E Maria das Dores Machado, também uma pensadora muito interessante que trabalha a IURD no Brasil, que ela vai falar que uma das peculiaridades da IURD é que a ação social da IURD ele não é para os de dentro. A ação social da IURD ele é voltada para os de fora, ou seja, para trazer os de fora para dentro. Justamente esse diferencial que fez com que a IURD, né, em pouco tempo em Angola, ele vai, né, crescendo de forma estrondosa. Ele chega em 91, em 92 começa, né, a alugar os espaços, né, os espaços de cinema principalmente. Por quê? Porque os espaços de cinema eles se tornaram obsoletos no regime, no novo regime, na estrutura já capitalista, democrática e capitalista. Os espaços de cinema eram mais usados dentro da propaganda do socialismo, e também houve uma abertura a partir dos anos 90 de circulação de bens e pessoas. Então, o cidadão angolano, funcionário público, poderia sair para fora, vir para o Brasil e para Portugal, começar então a levar aparelhos, né? Aparelhos eletrônicos, principalmente o videocassete. O videocassete que vai, então, nos anos 90, vai se difundir. Vocês podem achar estranho, mas se tratando de um regime socialista, esses mecanismos eles são bem controlados, mas isso abre realmente nos anos 90. Isso então vai fazer com que os cinemas, né, comecem a se tornar obsoletos. Aí era mais lucrativo, claro, né, alugar, né, para a igreja. Né? Então, em 93 a IURD já enchia, né, as igrejas em seus cultos. Agora, para falar em termos mais conceituais, a IURD ele vai aparecer em Angola dentro de um campo político específico. Não é? Esse termo não é meu, é um termo de Pierre Bourdieu, que ele vai dizer mesmo da estrutura religiosa da modernidade. Não é? Inclusive ele ainda critica Weber, dizendo que a estrutura religiosa contemporânea ela não está sendo, ou seja, as teorias weberianas não estão sendo suficientemente adequadas para trabalhar a estrutura religiosa contemporânea, porque Weber trabalha muito com a ideia do desencantamento, não é, que vai gerar a secularização. Não é? O que nós estamos vendo na contemporaneidade, Weber vai trabalhar com a privatização, não é, da religião, mas o que nós estamos a ver na contemporaneidade, aí José Casanova, né, sociólogo, vai falar sobre as religiões públicas, e na verdade é que as religiões eles estão cada vez mais adentrando a esfera pública, né? Eles se apresentam cada vez mais adentrando a esfera pública, ou seja, inclusive se apresentam de forma muitas das vezes secularizada, não é? Então, não é que está havendo, e Bourdieu falando, não é que está havendo uma dissolução do religioso. Não significa o desaparecimento do campo religioso, mas sim a sua expansão. Então, a IURD ele entra em Angola justamente dentro dessa lógica, ao meu ver, não é? Da expansão do próprio campo religioso. Então, a IURD começa a agir através da ação social em todas ou quase todas as esferas da sociedade. Quer dizer, é um campo que absorve as esferas seculares da vida social. Então, quando falo das esferas seculares, eu falo da educação, da cidadania e principalmente do empreendedorismo. Né? A IURD vai trazer essa lógica do empreendedorismo. E aí, o que acontece, não é? O que acontece, quer dizer, na lógica atual, considerando a conjuntura que a IURD vai encontrar. Giddens, quando ele fala das consequências da modernidade, ele fala tem um conceito que ele trabalha a ideia de reflexividade, não é? Que traduz
as práticas sociais que são constantemente examinadas e reformadas, ou seja, que nós estamos vivendo, isso não sou Guida, o próprio, em outros termos, o próprio Bauman também, quando fala da modernidade líquida, ele vai falar sobre isso, que nós estamos vivendo mudanças constantes, não é? Que nos impossibilita, por isso o Bauman usa a ideia de modernidade líquida, modernidade fluida, é algo que você já não consegue palpar, não é esse tempo, as mudanças são constantes. Então a Yurdi em Angola, ela representa, ela aparece dentro dessa lógica como consequência da modernidade, ela aparece em Angola para dar resposta, não é, às transformações constantes que vêm surgindo, não é, na sociedade contemporânea. Então a Yurdi vai aparecer como um grande reformador cultural que interessa realmente a esfera política angolana. Porque a esfera política angolana, muitas das vezes, ela não aparece como suficientemente capaz de dar conta dessas novas estruturas, e essa parceria com a Yurdi vai ser, não é, até há poucos anos, vai ser muito bem-vinda, né? Mas não podemos ignorar que a própria Yurdi, como consequência da modernidade, ela não se contenta com os estágios alcançados. A todo momento ela tem que galgar outros patamares, como foi o caso no Brasil. No Brasil ela começa realmente como parceiro, depois, a cada momento que ele vai caminhando, ele vai buscando sua autonomia. Essa é uma lógica da própria reflexividade que Guides fala. Então a Yurdi vai procurar sempre completar a tripé, não é? Que filantropia, mídia e política. Então, quando nós estamos, a Yurdi chega em Angola buscando essa tripé, ou seja, ele entra com a filantropia, dá seu espaço para alcance, não é? Alcance popular através da mídia, depois começa a apresentar alguns interesses para adentrar a própria estrutura política. Aí sim começa a ter os ruídos, não é? Com a própria estrutura política. Não sei se alguém aqui ouviu ou leu sobre o caso do incidente, né, que morreram 16 pessoas no estádio da Cidadela em Luanda, né, onde a Yurdi, na passagem de ano de 2012 para 2013, dia 31 de dezembro, a Yurdi convocou a população angolana para um mega culto, né? E não teve nada de novo ali, porque a Yurdi sempre apresentou, né, as suas pautas. Quais são as suas pautas? Vem se você quer ser curado, vem se você quer ser liberto, se você quer a prosperidade, ou seja, então aquilo, mas o título foi muito emblemático, né? O dia do fim, né? Como nós estamos a falar de uma sociedade que 48%, quase 50% da população de 18 anos de idade ou mais, não tem nenhum grau de escolaridade determinado. Então nós estamos a falar de uma sociedade onde a compreensão ela é muito complicada. Então quando você coloca o dia do fim, né, o dia do fim dos teus problemas, mas dependentemente da minha capacidade de racionalização, eu posso entender que é o dia do fim do mundo. Então o estádio tinha espaço para, acredito, 60 mil pessoas, 50 mil pessoas, e deu quase 160, então muitas pessoas morreram asfixiadas. Isso gerou, pela primeira vez, não é, desde que a Yurdi está lá, não é, uma grande revolta, não é, a partir da própria opinião pública. E quando se fala de opinião pública em Angola, é uma coisa que devemos relativizar, né? Porque aí, pegando Bourdieu, né, quando Bourdieu fala não existe opinião pública, ou seja, a opinião pública ela é construída de cima e difundida para os debates. Então, realmente os de cima se sentiram realmente incomodados e houve realmente uma difusão de publicidade negativa para com a Yurdi. Então, e não só para com a Yurdi, todas as denominações de caráter neopentecostal foram interditadas nesse processo.
Então a Yurdi ficou quase 60 dias interditado. Que em Angola as coisas não são bem assim, porque nós estamos a falar de uma estrutura fortemente influenciada pelo bloco soviético, que é uma estrutura política, embora hoje aberta, né, democraticamente falando, mas para essas inserções na política ela é mais complicada, por isso a Yurdi começa a ter, né, hoje essas resistências, né? Mas a Yurdi continua atuando, não é, como parceiro do Estado, não é, fortemente, porque as interdições duraram 57 dias e não foram prolongadas e também, no meu entender, a própria estrutura social angolana, ela depende tanto da Yurdi, do ponto de vista da assistência social principalmente, que as políticas de coerções, elas devem ser relativizadas quando o assunto é essa instituição, porque o papel que a Yurdi faz em Angola, o papel social, o papel de inclusão que a própria Igreja Universal faz em Angola, é realmente muito significativo, não é? No terceiro capítulo, que é o último capítulo, eu falo sobre a questão da intolerância. Por que eu falo sobre a questão da intolerância religiosa? Porque é um tema muito frequente no Brasil, né? Quando nós falamos da própria intolerância religiosa. A Yurdi é uma instituição, ela é controversa, né? Do mesmo modo que ele apresenta em seus discursos, né, como vítima, né, de intolerância, de perseguição, etc., vários segmentos da sociedade, principalmente, né, as religiões de matriz africana no Brasil, eles apresentam também, né, fortes reivindicações, né, fortes reclamações de acordo, né, ao consoante as próprias ações da Yurdi para com esses grupos, com esse segmento. Porque eu trabalho esse capítulo justamente para trazer um outro olhar no caso angolano, né? Porque muitas das vezes, antes de começar a pesquisa, a pergunta era: como é que a Igreja Universal do Reino de Deus, dessa maneira que age, da forma agressiva, da forma preconceituosa para com a tradição, para com a cultura, para com as religiões de matriz africana, como é que ela se dá bem, ou como é que ela consegue adentrar, né, um país como Angola, onde a maioria é negro, etc. Será que a Yurdi, perseguindo aquilo, agora não está provando, ao contrário, não está sendo perseguido lá em Angola? Essas são perguntas, não é, que me despertaram interesse em pesquisar, olhando nessa perspectiva, não é? Voltando ao eu não estou acompanhando. Não estou acompanhando. Só estou mostrando. Justamente, eu no terceiro capítulo trabalho como se estrutura, né? Como se estrutura a sociedade angolana como Estado-nação, para pensar a ideia do... Acho que está atrapalhando. Não? Não, eu só queria ver. Ok. Para pensar a ideia de intolerância religiosa, né? Como eu falei, o encontro das religiosidades em Angola, elas foram diplomáticas. O próprio Zinga Cuvo, no século XV, né? O seu filho, Pembanzinga, que também vai seguir o mesmo processo, que vai também se batizar, depois até vai trocar o nome, vai se chamar Dom Afonso I. Pembanzinga, ele é que vai então intensificar as mudanças no Reino do Congo. O filho do Pembanzinga, que vai chamar Dom Henrique, vai ser o primeiro bispo católico
na África, ainda no século XVII, se não estou em erro, não é, que vai ficar 10 anos, não é, 10 anos no Vaticano, alguma coisa assim, é que também vai, quer dizer, então, entende-se que desde o século XV houve um processo cultural, não é, de ocidentalização, não só político, ideológico, mas principalmente cultural, através da conversão. Então, o angolano, diferentemente dos povos, principalmente mais acima do oeste africano, né, nós temos referências, até hoje, referências culturais, referências religiosas, não é? Mais voltadas para o Ocidente do que para o interior de Angola. Esse processo, que começa no século XIV, no século XV, se intensifica no século XIX, com a chegada dos protestantes. Os protestantes, não vou dizer que eles usaram os mesmos mecanismos, foi diferenciado, porque a lógica protestante ela sempre possibilita, não é, a autonomia do próprio indivíduo, não é? Mas eles seguiram um padrão, não é? Bismarck, não é? Na Conferência de Berlim, não é? Assina, Portugal foi obrigado a assinar um decreto que permitia a entrada dos missionários protestantes dentro da lógica de colonização. Então não podemos ter também gênio e achar que os protestantes não estavam na lógica de colonização, claro, também estavam dentro da lógica de colonização, mas o seu modo de agir, ela cria protagonismo do próprio sujeito. O avanço missionário dos protestantes, e aí quando os protestantes, eles foram poucos, para vocês terem uma ideia, os metodistas foram apenas 45 que saíram em 1885 de Nova York para Luanda. Então havia necessidade de utilização dos nativos dentro da lógica de missionário. Aí sim começa, né, o que vai se chamar os obreiros leigos. Os obreiros leigos começam a tomar posse dos símbolos religiosos e adaptar os símbolos religiosos para a lógica local. É nessa lógica que vai aparecer, por exemplo, o próprio Simão Toco, né, o movimento toquista, que vai aparecer no Congo belga, o quimbanguista, né, o Simão Kimbangu, a igreja quimbanguista, que são o quê? Profetas que foram evangelizados pelos missionários protestantes, mas tomaram posse dos símbolos religiosos e adaptaram os símbolos religiosos para as realidades locais. Os protestantes, principalmente os metodistas, eles traduziam as Sagradas Escrituras nas línguas das etnias locais, por exemplo, na língua Kimbundo, na língua Umbundo. Então, o nativo ele começou a entender que é possível ser cristão sem precisar se alterar culturalmente. Então, houve aí, nesse processo, uma grande diferenciação. Por isso é que eu fiz questão de ressaltar os 3 grandes líderes da Revolução Angolana. Né? Foram 3 grandes líderes de forte influência protestante. Mas esse processo não foi continuado, esse processo foi interrompido, não é? Esse processo vai ser interrompido na política salazarista, que é uma política salazarista. Salazar foi extremamente reacionário, um ditador reacionário, a ponto até de inibir o surgimento, né, o afloramento da própria burguesia portuguesa. Então Salazar vai criar a política, por exemplo, a política de assimilação. Até hoje eu não tenho um conhecimento de uma política de assimilação tão brutal como foi em Angola, não é? Que todo cidadão angolano, não é, teria a oportunidade de ser português caso ele deixasse as suas línguas nacionais, passasse a falar unicamente português, não é? Deixasse as suas religiões, passasse a seguir unicamente o cristianismo, de preferência católico,
e a cultura. Quer dizer, esses eram os três grandes elementos para que o angolano pudesse, não é, sair da situação de indígena, não é, para a situação de cidadão português. Então, o preço para o angolano no final do século XX, para ter legitimidade como sujeito no espaço público, era se autonegar. Eu não falo de políticas direcionadas de coerção, mas eu falo mesmo de construção de subjetividade da autonegação. Então, nessa época, começou um processo mais intenso de ocidentalização, que vai facilitar, já no final do século XX, a entrada, por exemplo, da IURD, né? Então, tem coisas que aqui são muito frequentes, por exemplo, o movimento negro, o movimento das matrizes, das religiosas africanas, adentrar o espaço público para reivindicar e tal. Angola não existe. Em Luanda, que é o meu foco, desculpa ampliar, mas o meu recorte amostral foi Luanda. Em Luanda não existe. Em Luanda não há necessidade, por exemplo, do exército de Cristo, que aqui foi, né, tem, né, que sai essa coisa mais agressiva, né, enfrenta os terreiros, etc. Em Luanda não existe. Por quê? Porque quem participa, quem frequenta as casas de Quimbanda em Luanda, ele é um outsider, ou seja, ele precisa participar, frequentar essas casas no silencioso e no secreto, porque a própria sociedade não tolera. A própria sociedade nega isso. Então esse é um espaço, quer dizer, uma estrutura que a IURD encontra é fantástica para ela poder, né, porque já era uma sociedade que se autonegava dentro das suas particularidades. E eu quando digo de religiosidades, e eu às vezes procuro ter cuidado de falar religiosidades africanas, parece que o cristianismo não faz parte das religiosidades africanas. Eu penso que é um caminho perigoso. Por que é perigoso? Porque do mesmo modo que nós achamos que estamos a tentar fugir da neocolonização, principalmente do ponto de vista intelectual, religioso, muitas vezes também estamos a cair nela mesmo, na mesma armadilha, né? E quando se fala de cristianismo, nós temos a tendência de começar ela como se ela começasse, não até no século IV com Constantino, mas como se começasse no século XV com Martinho Lutero, que é um grande erro, né? Porque Constantino, quando ele implementa, né, o cristianismo, quando ele implementa o cristianismo como igreja oficial do Império, nem todos aderiram. Então desceram o Mar Vermelho, muitos desceram e foram expandidos na própria África, que é o cristianismo primitivo, né? A Etiópia, que foi, né, um dos países que mais resistiu à colonização, onde você ainda encontra muito forte essa presença cristã, sem ter a influência nem de Lutero, nem de Constantino. Então o cristianismo, quando nós falamos, tentamos trazer ele apenas para o Ocidente, na lógica da colonização, muitas vezes estamos caindo no mesmo erro, legitimando que o cristianismo ele é único e exclusivamente do Ocidente, quando não é uma verdade, não é? Inclusive teve recentemente o Supremo de Israel negou, né, negou o status, não é, de judeus ortodoxos a alguns etíopes que foram pedir asilo. Quem eram esses etíopes? Eram pessoas negras, famílias negras, de sangue, quer dizer, de linhagem judaica, não é? Muito ligado mesmo. E você trava, você fala, não, peraí, não é assim, o perfil não é esse, mas né, a história está aí, né? Justamente esses cuidados que nós temos que ter, né? Por isso é que quando eu falo que a intolerância, não é, em Angola, dentro dessa lógica religiosa, ela não está só ligada
ao Kimbanda, etc, etc. Ela está ligada também a princípios cristãos do cristianismo primitivo, né? Quando nós falamos, por exemplo, do levirato, né? Que é o casamento, né? Que levirato, né? Na tradição do cristianismo judaico, mas lá em Angola, a minha etnia ele chama Lundulá. Lundulá. O que seria o Lundulá? O Lundulá seria isso está no livro de Gênesis, eu acredito. Está no livro de Gênesis. Seria eu, né, caso com a esposa, com a viúva do meu irmão mais velho, justamente para dar, né, sequência, né, à sua linhagem. Né? Isso não é uma tradição, não é uma simples tradição africana. Isso é do cristianismo primitivo. Né? Isso vem do cristianismo primitivo, mas não interessou o projeto moderno do cristianismo, ele é jogado de lado e está dentro da intolerância. Né? Mas ele quer dizer, os dotes também, né? Jacó teve de pagar dote, Moisés pagou dote para ter a sua esposa, que hoje ainda é muito forte também na minha tradição, né? na minha etnia, né? De pagar os dotes pela tua futura esposa. Mas como tais elementos culturais fazem parte da lógica comunitária, que não vai de acordo com a lógica individual da modernidade, então esses elementos também cristãos, eles estão também afastados na modernidade. Então, o proselitismo iurdiano nega também essas culturas, quer dizer, esses modos de agir. Então, a intolerância que se vê contra a própria Iurde hoje, se há intolerância, ele é mais de caráter político do que de caráter social. Ele é muito mais forte de caráter político do que de caráter social. Também não é econômico, né? Porque a classe emergente que surgiu em Angola não é uma classe nos moldes burgueses, né? Que se constrói independentemente, né? Ela é uma classe que está muito mais ligada à esfera política, não é? Então, logo, se está muito ligado à esfera política, está muito ligado ao Estado. Então, a partir do momento que o Estado é parceiro da Iurde, não apresenta ameaça para essa classe. Então, na classe econômica, não. Aqui já tem uma classe média com uma grande resistência à Iurde, logicamente, porque essa classe média tem poder de construir opinião pública. Não é? Eu lembro que quando a Iurde começou a comprar espaço nos lugares nobres do Rio de Janeiro, houve uma grande, né, reação dessa classe, né, dessa classe média independente, justamente porque a Iurde, né, trazendo os excluídos, estavam ocupando esses espaços e estavam na leitura, né, na leitura de boa parte dessa classe média, estavam então atrapalhando o processo da modernização do Brasil, né, trazendo a ralé, né, para esses espaços, para esses convívios, né, que não é uma realidade. A esfera religiosa também é a mesma coisa, né, porque a esfera religiosa também não apresenta, o campo religioso não apresenta força para combater a Iurde, ou seja, do ponto de vista da intolerância, que hoje são apenas, se não estou em erro, 87 denominações legítimas registradas. Então, a Iurde é uma delas. Então, a maioria das igrejas, mais de 1000 igrejas, estão esperando serem legalizadas. Então, não tem como você estar ilegal e se contrapor a quem está legal. Então, a intolerância que a Iurde, os sinais de intolerância que a Iurde tem passado em Angola é mais questões políticas, justamente, não é, por a Iurde ser uma religião que faz parte, não é, dessa estrutura, ou seja, como ela é uma resposta à consequência da modernidade, ela busca sempre poder. A lógica da Iurde, a dinâmica da Iurde, ela é sempre buscar poder. Então, mas se aí Donizete, um sociólogo brasileiro que trabalha muito a Iurde em Portugal,
ele vai escrever sobre a iurde na Alemanha, a iurde na Irlanda, em Portugal e na Itália. Então, Donizete diz que o trabalho, o proselitismo iurdiano nesses 3 países desenvolvidos economicamente é o quê? É trabalhar as massas, não é? Quem são essas massas nesse lugar? O imigrante africano e o latino, não é? Então essas massas que estão à margem da estrutura de mercado, é trabalhar essas massas para entrarem dentro da estrutura de mercado, da lógica moderna desse lugar. Em Angola o processo é diferente, né? Em Angola o proselitismo da iurde não é um trabalho para preparar unicamente para entrar, é um trabalho para reformar mesmo, para reformar as mentes, para reformar, não é? É o pensamento desse angolano, ou seja, para esse angolano abandonar as tradições do passado se quiser entrar no processo de modernidade.